No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta maior, do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. As crianças têm passado para acalmar as crianças aqui. Os irmãos já sabem. E um barulho, só barulho de glória a Deus, aleluia, e mistério, irmãos. Glória que sobe, glória que desce. Deixa a glória de Deus encher a casa. Mas, caso contrário, não é bom, não é? Estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Assim está escrito. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Tem vaso aqui, irmãos? A gente sabe que é uma linguagem pentecostal, né, irmãos? Vaso. Nós nascemos assim: vaso, paz, Senhor, vaso, bom dia, vaso. Queridos, o livro do profeta Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta desde o seu nascimento, como foi pregado aqui no domingo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O ano é 627, aproximadamente, até 536 a.C. 50 anos de ministério de Jeremias foi no cativeiro babilônico. Jeremias também conhecido como profeta das lágrimas, o homem do choro, ou o homem das lamentações, o homem de dor, o homem de sofrimento. Os irmãos bem sabem que quando Jeremias profetizou no cativeiro babilônico, seus 50 anos de ministério, a profecia de Jeremias é dividida em várias partes. Uma delas é para Deus mostrando ao povo de Israel por que eles estavam passando por aquele período de cativeiro. É o profeta que apontou os erros e a desobediência do povo. A profecia de Jeremias também vai relatar o socorro de Deus, mesmo em meio ao cativeiro babilônico. Jeremias também vai falar sobre o retorno de Cristo, o retorno de Messias, no capítulo 23, quando fala que ele é o verdadeiro pastor de Israel. Mas com toda profecia de julgamento, toda profecia de juízo, isso fez com que também Jeremias fosse um homem odiado no cativeiro babilônico. As pessoas não gostavam muito de ouvir as profecias, as palavras de Jeremias, porque sempre era uma profecia de juízo e de conserto. Poucas foram as palavras de restauração e de ânimo para aquele povo. Queridos, Jeremias também foi odiado, preso e condenado por simplesmente falar a verdade. Mas esses 50 anos de lamento, esses 50 anos de dor, Jeremias morre no cativeiro, mas o que não morreu em Jeremias é a esperança que Deus falou que tiraria o povo da Babilônia e fazia uma restauração em Israel. Quando chegamos aqui para nós, está no capítulo 18, quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro,
Quando você chegar lá, eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Queridos, os irmãos sabem que várias figuras de linguagem estão também no livro do profeta Jeremias. Outras são bem difíceis de entender, que exige de nós uma autointerpretação. Aqui no capítulo, que para nós é o capítulo 18, é mais uma figura de linguagem. O que Deus está pedindo para Jeremias fazer? Olha, você vai a uma oficina, a um homem que trabalha com barro, um homem que tem uma profissão de fazer vasos. Os irmãos bem sabem que nos antigos da Bíblia Sagrada, o vaso era usado para várias coisas, para guardar água, para guardar alimento, para transportar mercadoria, para guardar ouro, para guardar prata, para guardar bronze. Então, o vaso era utilizado em várias coisas, de várias formas, por isso o vaso tinha muito valor, dependendo do seu tamanho e da sua ornamentação que tinha naquele vaso. Então Deus está chamando Jeremias para observar alguém que está movimentando, alguém que está fazendo, alguém que está na roda trabalhando. Então Jeremias está observando aquela cena, e quando o oleiro pega aquele barro e faz um vaso, em um dado momento o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro não jogou aquele barro fora. Ele fez um outro vaso com o mesmo barro. O oleiro não jogou o barro fora. O mesmo barro, ele fez um outro vaso. Ou seja, por que o oleiro não jogou aquele barro fora? Porque, queridos, existem várias etapas e vários processos para se fazer um barro. Se aquele barro já estava na mão do oleiro, é porque o oleiro já escolheu aquele barro. O oleiro já fez aquela purificação. O barro já passou por várias etapas. Então, se jogasse aquele barro, pequeno barro fora, ele estava desperdiçando todo o seu trabalho, desde o momento que ele escolheu aquele barro, separou as impurezas, fez todo um aparato até trazer para ele uma forma. Interessante que ele se quebrou na hora que estava fazendo a forma. Então quebrou na forma, mas fez uma outra forma de utilidade. Então Deus fala com Jeremias: Jeremias, assim como esse barro, esse vaso, se quebrou na mão do oleiro, assim também é a casa de Israel. Eu posso fazer de novo, eu posso restaurar, eu posso colocar vocês no lugar de honra. Deus está prometendo uma restauração para o povo de Israel. E nesta noite, querido, eu quero falar aqui sobre os 5 processos de um barro. O primeiro processo de um barro o do vaso é a escolha do barro. Cada pessoa que Deus chamou e que Deus escolheu, passa para um processo de separação. Toda pessoa que Deus escolhe passa para um processo de separação e preparação. Ou seja, quando Deus te escolhe, o dia que Deus te chamou, o dia que Deus escolheu, aonde você está? Você era um barro, mas cheio de mistura, cheio de argila, cheio de lixo, cheio de pedra. Tem muita coisa no barro que vem com muita deformidade, vem com muita impureza, muita coisa ruim, muita coisa estragada. Então, para se tornar um vaso de honra, exige-se passar por alguns processos, ou seja, um processo contínuo de preparação. E o barro por si só, se alguém não for lá escolher ele e fazer o trabalho nele, não tem valor algum, porque ninguém olha para ele e ninguém faz aquela separação das matérias. Ou seja, o dia que Deus me escolheu, o dia que Deus te escolheu, o dia que Deus te chamou, você não era ninguém, você não era nada. Em João capítulo 15, versículo 16, 17, lá diz que foi Deus
que nos escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te olhou em milhões de pessoas. Deus chama você pelo seu nome, te escolheu e hoje você está aqui porque Deus tem um propósito com você. Glória a Deus. O propósito de Deus no processo de um barro é porque Deus molda o ser humano na forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Quando Deus faz uma moldagem no barro, é porque Deus tem um propósito. E eu digo para você que Deus tem um propósito na sua vida. Não é para você ser simplesmente um membro da Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão das Neves. Não. Deus tem um propósito com você. Se Deus chamou você, este barro aí que era ruim, cheio de mistura, é porque Deus tem um processo e Deus tem um propósito na sua vida. Então Deus sabe e Deus conhece todo barro que Ele chama. Ou seja, as impurezas do mundo têm que ser tiradas quando Deus, o oleiro, começa a trabalhar na nossa vida. Ou seja, quem você era, o que você fazia, aonde você ia, o que você via, o que você falava, todas as ações de impureza deste mundo vai ser tirada, porque o oleiro tem um propósito na sua vida. Quem aqui é escolhido de Deus pode dizer um amém? O segundo processo é o amassamento e purificação. Aí você fala, pois bem, Deus me escolheu, Deus me chamou, agora eu sou alguém, agora eu sou filho de Deus, agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, até aí tudo bem. Mas o segundo processo é o amassamento. Quando o oleiro pegava um barro, depois que ele fazia a escolha e separava e começava a tirar as impurezas, ele amassava este barro, ele pisava neste barro e colocava na máquina, amassando o barro para trazer purificação. Ou seja, as impurezas vai aparecendo mais. Ou seja, quando separa o barro, ele é como se fosse um processo rápido e fica ainda algumas impurezas. Ou seja, quando o barro está indo para a máquina para passar para o processo de amassamento, ainda tem algumas coisas nele que precisa ser tirada. Então, antes de ele receber a forma, precisa de passar por mais um processo de purificação. Ou seja, o amassamento é a purificação para tirar todas as arestas que vai impedir desse vaso ser flexível e maleável. Ou seja, quanto mais impurezas tirar deste barro, mais flexível vai ser na hora de dar a forma. Ou seja, o barro não pode vir com pedra, não. O barro não pode vir com rocha, com fragmento de rocha, não. O barro tem que ser puro, somente o barro sem mistura. Pois bem, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo fala de nós purificar de toda a imundícia, da carne e do espírito. Quem faz isso? Quem faz isso é o oleiro. É o oleiro que molda a minha vida, que molda a sua vida, para que eu e você sejamos um vaso útil na casa de Deus. É o amassamento. Neste processo aqui, nem todas as pessoas, nem todos os crentes resistem. Por isso que você vê pessoas que ele caminha até certo ponto, depois ele desiste. Outros estão dentro da igreja, mas não avançam um pouco mais, porque não resiste o processo do amassamento e da purificação. Porque tem pessoas que começam na carne, estão na carne e querem continuar na carne. Mas o oleiro não pode ser assim. Se eu e você quer ter uma chamada de Deus, quer ser honrado por Deus, precisamos deixar que Deus nos amasse, para deixar que Deus nos purifique, para que Deus tire toda a imundície deste mundo. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos purificar. O amassamento de Deus dói. O amassamento, e quando eu falo assim, Deus, o Senhor pode me amassar, o Senhor pode me quebrar, sabe o que é isso? É a palavra renúncia. Quem quer ser usado por Deus, avivado por Deus e cheio do Espírito Santo, tem que renunciar sua carne, suas paixões e seus desejos. E isso não é de vez em quando não, irmãos, é todos os dias, é pedir o Espírito Santo para invadir o nosso coração, invadir o nosso corpo, invadir a nossa mente e nos amassar de verdade. É a renúncia. E o amassar dói. O amassar é um processo, porque eu tenho que abrir mão deste mundo, eu tenho que abrir mão de todas as mazelas deste mundo. O amassar de Deus dói, mas essa dor que arranca muitas vezes lágrimas, lá na frente você vai ver a forma que o oleiro está te dando. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Quando o oleiro está amassando barro, ele já está vendo que forma que ele vai dar para este vaso, ou seja, qual é a altura, qual é a utilidade e aonde vai ser usado. Porque quando o oleiro está fazendo um barro, passando o processo do barro para um vaso, alguém já encomendou: olha, eu quero tal vaso desse tamanho para isso e para aquilo. Então o oleiro trabalha sobre encomenda. Quando Deus está te amassando, Deus já está designando aonde Ele quer que você fique, para que você dê fruto e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Todos nós aqui temos defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito, crente tem defeito, todos nós temos defeito. Por isso que eu tenho que deixar Deus amassar. Aleluia! É pegar na mão e amassar. Jesus, tira essas arestas, tira esta impureza. Quando você vê que a sua oração não está subindo, quando você vê que você não está sendo renovado, quando você vê que você está sendo fraco, quando você percebe que você não quer mais vir para a igreja, tem alguma coisa errada. O oleiro precisa nos amassar, porque precisamos crescer em nome de Jesus. Terceiro processo de um barro é a modelagem. Depois que ele amassa, depois que ele espreme e passa pelo processo de purificação, de tirar todas as arestas, agora ele está modelando, ou seja, está trazendo uma forma. Qual é o tamanho da boca? Qual é o tamanho da base? Qual é o tamanho da espessura? Qual é a altura? Aonde vai ser utilizado? O barro é feito, é trabalhado de acordo com a forma que vai sendo feito. Então você percebe que ele faz a modelagem com as mãos, dando a forma exata. E aonde ele faz isso? Na roda, é na máquina, é o movimento. Aí você pergunta: irmão, eu estou na igreja desde criança, eu estou na igreja tem 5 anos, tem 10 anos, até hoje eu não sei aonde Deus quer me usar, até hoje eu não sei qual é a minha chamada, eu não sei aonde Deus vai me enviar, eu não sei se eu toco, eu não sei se eu prego, eu não sei se eu canto, eu não sei o que eu faço na igreja. Por que você não sabe? Porque ainda você não entendeu o processo de Deus. Deus quer te modelar para você ser colocado no lugar certo. E quem é a roda? Aonde é feito esse movimento? O movimento aqui não é uma máquina, o movimento aqui é o reino de Deus, é o evangelho de Cristo que não pode parar. Interessante que quando o oleiro trabalha e quando ele vai descansar, ele desliga a máquina e fecha a olaria. Aqui não, aqui é diferente. A máquina aqui não para, porque o oleiro aqui está sempre escolhendo, modelando, restaurando o vaso. Quem trabalha aqui é Jesus. Ele mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Oh, glória a Deus.
Oh, glória! A máquina está em movimento, a roda está em movimento. O que é isso? O Evangelho de Cristo não pode parar e não vai parar. O reino de Deus não vai parar, porque Cristo é quem está fazendo esta roda movimentar. Aleluia! Deus tem outros barros para escolher e fazer vasos. Sim, vasos e mais vasos que ainda não foram alcançados pela graça. Ou seja, Deus está escolhendo, Deus está levantando pessoas para entrar neste processo, para que se chegue mais vaso. Lembra quando o profeta mandou aquela mulher escolher vasos? Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Lá também tem uma limitação, ou seja, acabou o vaso, acabou o azeite. Aqui não, aqui é a graça de Deus não tem limite, a graça de Deus não tem tamanho, a graça de Deus não tem estatura. Enquanto tem um ser humano com a boca aberta, com a alma sedenta, a graça de Deus está sendo derramada. Glória! Quando falamos de forma, falamos de aparência. E a aparência que temos aqui, a forma é de Cristo. Por isso que somos considerados cristãos, ou seja, pequenos cristos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, modelo de Cristo, forma de Cristo, palavra de Cristo, jeito de Cristo, oh glória, mente de Cristo. Então você tem uma forma, agora você tem um modelo. Que modelo é? Você tem o modelo do Evangelho, e este Evangelho é o próprio Cristo. Você parece com Cristo, porque você tem a mente de Cristo, está crescendo com Cristo e desenvolvendo com Cristo. Quem está entendendo isso aí pode dizer um amém? Aleluia! A pergunta é esta: quem sou eu no reino de Deus? Que vaso eu sou? Para que eu vou ser usado? E aonde eu vou ser usado? Não sei se você já fez essa pergunta. Qual é o meu ministério? Qual é a minha chamada? Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo me chama de pastor. Eu já disse, estou correndo de ser pastor porque eu não quero. Mas o oleiro fala assim: olha, eu já te dei forma. Já te dei forma. Então não pode resistir quem tem chamada. Oh glória! Entenda uma coisa, quando você faz essa pergunta: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é o meu ministério? Antes de você perguntar, Deus lá no céu já designou aonde você vai ser usado na casa de Deus. Eu digo para você que aqui não tem ninguém um vaso inútil, vaso imprestável, vaso sem valor. A partir do momento que Deus te chamou, que Deus te escolheu e você já entrou nesse processo da purificação, Deus já tem para você um lugar certo, na hora certa. Deus quer encher você com o Espírito Santo, dá você uma autoridade, porque a sua vida aqui é um propósito, sua vida aqui é um propósito, sua chamada é um propósito, o seu dom é um propósito, o seu talento é um propósito, até o seu nome Deus tem um propósito. Glória! Você não é um inútil, você não é um imprestável, não. Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você, a palavra de Deus está em você. Glória! Quarto processo do barro é a secagem. Depois que ele faz, preste atenção aqui por favor, depois que ele faz o modelo, depois que ele faz a modelagem, tamanho, a base, a altura, ele coloca para secar. É isso. Só que quando o oleiro coloca o barro, o vaso já está pronto para secar, ele ainda está molhado, ou seja, está flexível ainda, está mole ainda. Foi nesse exato momento em que
o vaso se quebrou na mão do oleiro, ou seja, acabou de sair da modelagem, ainda está mole, porque o oleiro trabalha com água, vai jogando água no barro para dar forma, joga um pouquinho de água e vai dando mais forma, vai amassando, mais água, vai amassando e mais água, até fazer o modelo. Quando o modelo sai da mão do oleiro, ele sai pronto, mas com um pouquinho de água, ou seja, ele está molinho, mais flexível. Só que tem um quarto processo que também é doloroso. Ele pega este barro e deixa no lugar isolado para ficar no sol ou na sombra até secar. Este momento é o momento que você fica sozinho, só você e o oleiro. Sabe aquele dia que você chega na igreja e fala assim: meu Deus, ninguém me viu naquela igreja, ninguém está me vendo dentro desta casa, ninguém atende minha ligação, o pastor não vai lá em casa, o pastor não responde as minhas mensagens, ninguém me entende, ninguém me compreende, Deus não está ouvindo, Deus não usa profeta, estou vazio. É o momento que você está na secagem. É Deus deixando você de lado um pouco para você entender mais uma parte do processo para você, porque tem hora que ministério, tem hora que chamado você fica sozinho. Então, antes de você receber tudo aquilo que Deus tem para fazer você no seu vaso, Deus deixa você num lugar separado, sozinho. Aleluia! É como diz Davi: eleva meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? É o momento que está só, é o vale. Mas perceba uma coisa: você pode até estar sozinho na secagem, isolado, parece que ninguém te vê, mas o mais importante, você está pertinho do ladinho do oleiro. Porque enquanto o vaso está secando, ele está olhando de vez em quando: será que já está bom? Não dá para ficar mais um pouquinho. Já viu que o oleiro conversa com barro? É como se fosse aquelas mulheres que trabalham com planta, gente que trabalha com planta, fica lá conversando com a planta. Então, mas conversando com planta, conversando com planta. Agora imagina um oleiro conversando com barro. Barro, fica mais um pouquinho, está quase secando, está mole ainda, fica mais um pouquinho aí. É assim, Deus está conversando conosco no momento que estamos sozinhos ou deixados de lado. Oh, glória! Engano nosso é pensar que ninguém nos entende. Muitas vezes aqui que você chega na igreja empolgado e fala: hoje eu quero uma oportunidade, hoje eu quero cantar, hoje eu estou animado, hoje eu quero pregar, já fiz o esboço. Chega aqui o pastor, não lembro nem do seu nome, e fala: meu Deus do céu, não ganhei oportunidade, ninguém me viu. Não, eu vou dar aquela ideia no culto, eu vou dar aquela ideia no projeto, vai dar tudo certo. Ninguém nem entendeu o que você quer dizer. É o momento que Deus deixa você secar, sozinho. É o primeiro impacto que você tem. Porque se você receber diretamente o outro processo que eu entro agora no quinto, se sair da forma maleável, molinho, ainda com água, sem secar, você não vai suportar o próximo processo. O próximo processo é o fogo. E aqui é mais difícil. Está reclamando porque está sozinho? Porque está no processo da secagem. Tem mais um processo que é o último, é o fogo. O barro precisa ser cozinhado no fogo. Depois que ele seca, o oleiro pega ele, aperta ele um pouco, viu que não quebrou, tá bom, aumenta o fogo em alta temperatura e deixa ele lá, para ele ficar forte, resistente e durável. Glória a Deus, aleluia. Que prova de fogo é essa? É o processo de cozimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Pedro diz que nós somos apurados pelo fogo. O fogo é o processo que Deus usa para nos purificar. O fogo de Deus é o processo que Ele usa para nos provar. Quanto tempo eu registro neste fogo? Quanto tempo eu estou disposto a ficar neste forno, neste fogo? Quanto tempo eu aguento, eu suporto de alta temperatura até resistir para saber: Deus, é isso mesmo que eu quero? Porque tem gente que quando leva ele para esse processo, o quinto processo do fogo, ele não resiste. E disse: pastor, eu vou desistir da minha chamada.
Esse lugar não é para mim, esse trabalho não é para mim, esse negócio não é meu, porque não está suportando o processo do fogo, ou seja, é o último processo da purificação. E eu digo para você uma coisa, irmão, resista, porque o fogo de Deus é para te apurar, não é para te condenar, é para te apurar se você está pronto ou não. Oh, glória! Deus prova pelo fogo, Deus purifica pelo fogo. Malaquias capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Deus fala pelo fogo, Deus dá livramento pelo fogo, Deus nos dá experiência pelo fogo do Espírito Santo, Deus nos capacita pelo fogo, Deus nos renova no fogo e Deus fala no fogo. Meu Deus, aleluia. Eu preciso suportar o último processo do fogo para que Deus coloque em nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, tesouros em vasos de barro. Glória. Porque quando você vai para a secagem, quando você vai para o fogo, por enquanto você não recebeu nada ainda aqui dentro. Mas quando você tem um modelo, já passa para a secagem, vai para o fogo. Quando você sai do fogo, agora sim você é um vaso que vai guardar tesouro. Aleluia, glória. Aí Paulo diz: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo não é de vida material, ele está dizendo de bênção espiritual, é a graça, são os dons, é a alegria do Espírito Santo, é a alegria da salvação. Então você barro, você vaso, tem um tesouro aí dentro de você, porque você passou pelo processo do fogo. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer. Nós precisamos descer na casa do oleiro. Jeremias, desce lá. E lá eu vou fazer você ouvir a minha palavra. Desce lá. Aí Jeremias ouviu e desceu, e o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Em outros dias, irmão, Deus vai te quebrar, irmão. Deus vai te quebrar aqui hoje. Não, irmão, não, irmão. É eu que tenho que me quebrar. Eu que tenho, Deus, não estou pronto ainda, não está bom ainda, não está em conforme com o Senhor ainda, eu estou muito ruim ainda. Me quebra, Jesus. Aí você se quebra. É o quebrantamento. O vaso tem que se quebrar. Sabe por quê, irmãos? Tem muito crente resistindo à graça, resistindo à palavra, resistindo à comunhão, resistindo ao Espírito Santo. Por isso que Deus não está fazendo a obra, porque tem muito vaso ruim que está resistindo. E o oleiro espera que ele se quebre na mão. Sabe o que é isso? Sensibilidade do Espírito Santo. Oh glória. Senhor, eu não estou bom, porque eu preciso passar pelo processo da secagem e do fogo. Tem muita coisa em mim, muita coisa em mim, tem muita coisa em você, tem muita coisa em nós que está ruim ainda. Tem muitas coisinhas ainda que está fazendo parte deste barro, e eu preciso quebrar para que o oleiro comece o processo tudo de novo. Porque quando o vaso fica de desonra em uma casa, na hora da faxina, alguém vai jogar ele fora. E a faxina de Deus na casa é o dia do juízo. Paulo diz: há muitos utensílios na casa, uns para a honra e outros para desonra. Quem sou eu? Quem é você? Será que somos honra aqui na casa de Deus ou desonra? Será que nós estamos honrando esse algo preciosíssimo, esse tesouro que foi colocado neste barro? Nesse vaso? Ou será que eu sou inútil? Será que eu sou uma desonra? Quem eu sou? Já fez essa pergunta? Que tipo de resultado eu estou dando na igreja? Que tipo de resultado eu estou dando no reino de Deus? Será que eu estou dando testemunho? Será que a minha vida condiz com a palavra? Será que a minha vida condiz com o que eu falo, com o que eu sou, com o que eu prego? Será que nós estamos condizentes com aquilo que lemos, com aquilo que cantamos? Se não estiver, está na hora de descer na casa do oleiro. Aleluia.
deixar que o fogo de Deus nos aqueça de novo. Não sei se você está entendendo esta palavra, mas eu vou repetir: deixar que o fogo de Deus aqueça de novo. Aleluia. Aqui o oleiro usa o fogo somente para este momento. Depois que o vaso fica pronto no fogo, ele espera esfriar, e aí o vaso vai para onde for designado. Mas aqui é o contrário. O vaso aqui nunca pode sair do fogo. Você nunca pode sair da água, nunca pode sair do fogo. Dois elementos, ingredientes principais para ser útil: água e o fogo. Que fogo é esse, irmão? Levítico capítulo 6, versículo 13. E todo crente conhece qual: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não, este processo aqui não para. O fogo de Deus, a brasa do Espírito Santo, não pode apagar na minha vida, não pode apagar na sua vida. O fogo de Deus vai acender a oração, vai acender o jejum, o compromisso, a comunhão, a fidelidade. O fogo de Deus vai nos renovar. O fogo de Deus vai te levantar aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé no seu lugar, adorando Jesus. Aleluia. Fogo de Deus, o fogo de Deus vai aquecer seu coração. Chega de mesmice, chega de ser a mesma pessoa. Deus está te designando você para ser vaso de honra, vaso útil. Aleluia. Quem faz essa oração comigo neste mundo aqui hoje, aleluia. Nós estamos neste mês de avivamento. Tem muito crente frio, tem muito crente parado, tem muito crente estacionado, tem muito crente sem compromisso, tem muito crente que perdeu a visão, tem muito crente que perdeu a direção. Mas o oleiro está nesta noite aqui para refazer. Quebra, Jesus, quebra, Jesus, nos quebra, nos refaz, Jesus. Eu vou ficar, você vai ficar do jeito que Ele quer, porque aqui o barro não manda no oleiro, quem manda no barro é o oleiro, quem manda na casa do oleiro é o oleiro. Vai ser do jeito de Deus, da forma de Deus, do jeito que Ele quer. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite buscar renovação espiritual, o oleiro está aqui. Aleluia. Hoje é noite de se quebrar, dizer: Senhor, me faz. Eu estou muito ruim, Jesus. Eu estou muito fraco. Eu estou muito sem compromisso, Jesus. Eu estou dando muito pouco. Eu estou muito devagar. Eu estou sem rumo, eu estou sem direção, Jesus. Eu estou sem força. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Se você confessar, oleiro, ele tem água, ele tem fogo, ele tem processo, mas também tem tesouro para colocar. Glória, glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Faça a sua oração nesta noite em nome de Jesus. Faça a sua oração nesta noite em nome de Jesus. Pede o Espírito Santo hoje para te quebrantar, para te renovar.